recebe a honra, Senhor. Recebe os louvores do teu povo. Reconhecemos que és santo. Reconhecemos que és santo. Reconhecemos que és Senhor. Aleluia. Aleluia. Ralabai cherianda remalaba sorianda redemanayanda redebalabalababache. Redemanayanda redemayanda. A honra é tua, a glória é tua, exaltado para sempre tu és, aclamado entre as nações tu és, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Amém. Você pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Esse é um culto do Espírito Santo, amém? E nós estamos aqui no momento profético também. Aleluia. Obrigada, pessoal do louvor. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma honra estar aqui. Quero agradecer ao pastor Públio pelo convite. Sei que estarei mais vezes, amém? Eu também estou aqui trazendo para vocês, né? Essa... Eita, é o relâmpago divino. Eu estou trazendo aqui para vocês o lançamento do meu mais novo livro, né? Uma armadilha chamada Fofoca. É um livro forte, amém? E eu acredito que quando acabar o culto vai fazer uma fila que vai chegar lá na Osório de Paiva. Que você vai levar esse material para a sua casa, amém? Esse é um livro que foi feito com muito carinho e fala de um assunto muito atual. O subtítulo é Uma Praga que Destrói Igrejas, Empresas e Famílias. Então, esse livro, empresários têm comprado, têm distribuído entre os seus funcionários, porque eu não sei se você percebe, mas um ambiente de trabalho que é envolvido com fofoca, ele destrói a produtividade. Então, porque as pessoas envolvidas em fofocas, elas tiram a atenção e o foco pelo qual elas foram contratadas para estar naquele lugar e passam a se distrair com fofocas, boatos, calúnias, né? Então, é um livro que é uma vacina e, ao mesmo tempo, é um remédio. São 32 capítulos bem curtos, uma linguagem simples, direta, acessível, que pode ser transformado num devocional. 31 dias lendo esse livro, mais um dia adicional. Então, muitas pessoas têm sido impactadas. Nós já estamos indo para a terceira tiragem desse livro. E eu quero que você, ao final, me procure lá para eu autografar, sorridente, rindo de Gênesis e Apocalipse. O lançamento desse livro foi no dia 25 de outubro, na Livraria Leitura. Deus tocou meu coração para que eu pudesse fazer num local que fosse completamente fora do ambiente de igreja. E Deus foi exaltado naquele lugar. Mais de 300 pessoas estiveram ali. E congestionou o estacionamento lá do Iguatemi, porque foi muita gente de fato. E surpreendeu tanto a livraria que eles compraram um livro, uma livraria secular. Eles compraram o livro, acho que nem tem mais lá. A última vez que eu soube, está com um mês, só tinha um livro dos que eles compraram. Então, foi um grande sucesso ali para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Porque tudo que a gente faz não é para a gente ter a fama, é para Ele ser glorificado. Amém? Então, ao final do culto, por favor, se você quiser lá adquirir, será uma grande honra tê-lo em suas mãos. Amém? Glória a Deus. Gente, eu vou falar brevemente porque a gente vai orar. E eu quero falar, o Senhor tem tocado muito no meu coração para, nesse ano, por onde eu passar, eu trazer uma mensagem que Ele vai adaptando a cada igreja. Mas o Senhor tem falado muito comigo sobre nós mantermos o fervor. E onde eu tenho passado, eu tenho falado da mesma coisa, de maneiras diferentes, muitas vezes com textos iguais ou com textos acrescidos, mas eu acredito que isso é um tema muito atual. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos caminhando para a piora desse mundo. Esse mundo não vai melhorar. Ah, Vera, desterrar 3 vezes. Bate não. Desterrar. Primeiro que você não vai fazer isso, você não é nem um incrédulo, né? Que crê em sorte e azar. Você é filho e filha de Deus. Mas a própria Bíblia relata, né, e nós vamos começar a ler esse versículo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Vocês podem colocar aí no telão e a gente vai ler juntos. Glória a Deus. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5.
Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem uma versão que diz tempos trabalhosos. Amém? O que é um tempo difícil e um tempo trabalhoso? É que não é fácil de lidar nesse tempo. Por quê? Aí ele explica por que esses dias vão ser trabalhosos e difíceis. Pois os homens serão egoístas. Vamos dizer juntos? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuado é tipo enjoado, abusado. Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma ou aparência, tem uma versão que diz tendo forma ou aparência de piedade. O que é essa aparência de piedade? Aquela cara, quase uma cara de anjo, que você olha e diz, não, isso aí é um homem e uma mulher de Deus. Nessa pessoa faz o bem. Mas nesses últimos tempos, ainda que haja um tempo trabalhoso, é necessário sermos pessoas fervorosas. Porque as pessoas fervorosas, quem são elas? São o contrário de tudo isso. Mas ele continua dizendo, tendo forma ou aparência de piedade, eles negam a piedade. Amém? Entretanto, o poder foge também desta. Ou seja, eles negam o poder da piedade. Eles são ao contrário de ser piedoso, né? De ter piedade, de ter compaixão, de andar no amor de Deus. Amém? Então, irmãos, o tempo vai ser muito difícil. E aí o texto fala sobre aparência. Porque muitas pessoas, nos últimos tempos, vão viver de aparência. Amém? E a aparência é o que vai enganar. A aparência é o que vai confundir. Mas aquele que for fervoroso de espírito não será confundido. Então, eu estou te dizendo nessa noite que é uma necessidade nossa, mas é uma convocação do Espírito Santo, que nós oremos mais. Se você é um homem ou mulher de oração, seja mais ainda. Se você é um homem ou mulher que tem temor a Deus, seja mais ainda. Por quê? Quando eu falo de fervor, eu falo muito sobre você imaginar esse cenário aqui. Imagine uma chaleira sem água em cima de uma mesa, desligada. Ela está quente. Olha o cenário. Uma chaleira. Hoje tem chaleira elétrica, né? Então, imagina, por isso que eu estou dizendo desligada. Imagine uma chaleira sobre uma mesa, sem estar ligada na tomada, ou sem estar sobre o fogo, e sem água dentro dela. Essa chaleira está aquecida? Não. Agora, você imagina a mesma chaleira em cima de uma mesa, com água dentro, sem estar ligada na tomada, ou sem ter fogo por baixo. Ela está aquecida? Não. Mas uma chaleira, ou ligada na parede, com água dentro, ou em cima de um fogo. Tanto está fervida a chaleira, como está fervido o que contém dentro dela. Amém? Você consegue pegar uma chaleira aquecida com a sua mão? Não. Vai acontecer o quê? Quem pega na chaleira com a mão, vai logo dar um pulo para trás, porque não consegue segurar. Deixa eu te falar, assim é o crente cheio do Espírito Santo. Se ele está mantido no fervor, o inimigo não consegue tocar nele. As circunstâncias da vida não conseguem tocar nele. Por quê? Porque tem fogo nele, porque tem unção nele, porque tem brasa nele, porque ele está aquecido. Amém? Então você e eu nunca podemos dizer, eu já sei tudo, eu já fiz o rema, eu já sei o suficiente. Não. Você não sabe o suficiente. Eu sou mulher remada, irmãos, há não sei quantos anos. Amém? Eu tenho 36 anos de fé, eu nasci na fé em 1990. Eu nunca me desviei. Nunca mais o mundo me atraiu. Porque eu sempre mantive a consciência de que eu precisava, um ano após ano, estar mais fervorosa do que o ano anterior. Porque se os dias vão ser maus a cada dia, eu tenho que zelar por esse fervor. E eu vou te dizer uma coisa, não é o pastor que mantém o teu fervor. Não é. Não é o sorriso da pastora, que no verbo não tem, né? Da reverenda, que mantém o seu fervor. Não é a sua liderança de um departamento em que você serve que mantém o seu fervor, mas é a sua busca que mantém você fervendo. Então, nós temos que insistir em conhecer e prosseguir em conhecer. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo
Versículo 11. Amém? No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Onde é que o fervor acontece, irmãos? No espírito. Não é na nossa mente. A nossa mente, ela está sendo todo dia transformada pela palavra de Deus. Mas o espírito já foi recriado, já nasceu de novo. Então o fervor começa aqui no seu coração, no seu homem interior. E você tem que manter isso servindo ao Senhor. E quando é que a gente serve ao Senhor, irmãos? A gente não serve ao Senhor só quando está na igreja. A gente serve quando é um bom pai, uma boa mãe, quando dá bom testemunho na rua, no trabalho, na escola, na faculdade. É lá que você prova que você é um homem e uma mulher fervorosa. Um homem e uma mulher fervoroso tem ojeriza do pecado. Não quer ter aparência de pecado na vida. Então, mas o que é que eu preciso, irmãos, fazer para manter esse fervor? Eu separei aqui alguns elementos, bem rápido, porque nós vamos orar, para você entender quais são os sinais que mostram que um crente é fervoroso. O primeiro sinal é que ele gosta, ele ama, ele conta os dias, ele tem isso no calendário, ele tem isso na agenda, ele tem isso na programação, ele não troca por nada. Sabe o que é? Congregar. Não é ser conferencista, não é ser acampista, é congregar. Porque tem crente que está vivendo de conferência em conferência, acampamento em acampamento. Entre um e o outro, não vai para a igreja. Ou então, estou aqui nessa igreja, não gostei, vou para outra. Eu sou de uma outra geração. Eu sou da geração que a gente ia para a igreja sem ficar contando a hora de voltar para casa. Não sei se vocês se lembram aqui do Ministério Obedecer. Nós tínhamos um horário para entrar, para ensaiar, mas não tinha um horário para sair. Porque nós amávamos aquilo dali. Era o nosso prazer. Então, você percebe quando o crente está mufino, murcho, esquálido na fé, apático, quando ele acha que congregar não é mais importante. Só que ele diz, eu não me congrego porque eu já tenho um pastor, Jesus é o meu pastor, eu posso me congregar da minha casa, eu posso me congregar online. Está repreendido. Isso é desculpa para a frieza. Mas eu sou discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você faz o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 16. Posso ler com vocês? Olha que curiosidade. Diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Qual era o costume de Jesus? Ir para a sinagoga todo sábado. Então, ele tinha um costume de estar presente no templo. E por menos a gente diz, eu já sei demais. E Jesus tinha o costume, porque ele cumpria a lei. Amém? Agora, tem um versículo que é um inverso disso, que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Ou seja, tem gente que tem o costume de não se congregar. Mas qual é o meu e seu costume? Ai, Vera, mas eu conheço gente que não falta um culto, mas é o tutano. Pois pronto, ele não é nem a carne, ele está no tutano. Pois pronto, ele é dos exemplos que Timóteo falou a respeito de ter aparência de piedade. Não é vir para cumprir um compromisso normal. É vir porque vai ser encharcado, embriagado, nutrido, abençoado, vai envolver, vai se deixar ser envolvido. Amém? Amém? Aleluia! Ele entende. Uma das coisas que a gente tem que tirar da nossa cabeça é a frase que tem sido mais usada. Eu vou para a igreja porque eu preciso receber. Eu vou para a igreja porque eu preciso. A primeira coisa que se vem fazendo num culto não é receber, é dar. É prestar culto. Receber é consequência. Sabe quem deveria dizer eu vou para a igreja para receber? O ímpio. O incrédulo. Porque ele não sabe... o sentido de um culto ainda, afinal de contas, ele não nasceu de novo. Então, ele vem por uma necessidade, ele vem porque ele está precisando, ele vem porque ele está já até arquejando. É a última chance de vida e de esperança que ele tem. Mas eu e você, não, irmão. É Deus em casa, é Deus na rua, é Deus no trabalho, é Deus na faculdade, e é Deus na igreja.
Então, por que muitos milagres não têm acontecido, irmãos? Porque nós estamos só vindo para receber, receber, receber. Como se Deus não fosse mais o Senhor e agora Ele fosse o nosso garçom, o nosso servo. Amém? Ele não é, Ele é Senhor. Continua sendo o Senhor e será sempre o Senhor. Amém. A Bíblia diz lá no Salmo, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu estou aqui para te dizer que tem crente que é tão fervoroso que as orações de petição são as menos que ele faz. No entanto, tudo chega. Entende? Porque olha o que o versículo diz. Deleita-te, alegra-te, tem prazer no Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Pode olhar, um crente imaturo só pede. Só tem oração de petição. Só pede, 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 pede. E nunca está satisfeito. Pede, 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 pede. Mas um crente, amado, que entende que ele tem um pai. Ele se alegra por ter esse pai. E as menores orações que ele faz é para pedir. Mas chega, eu estou aqui para te dizer que chega. 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 Eu vou dizer em português, eu estou aqui para te dizer que chega. Aleluia! Aleluia! Muitas coisas que aconteceram na minha vida não foi porque eu estava, irmãos, pedindo e pedindo e pedindo. Não, é porque eu estava adorando. E o Senhor acrescentou. Pois se prepare para ter um novo estilo de vida. Um estilo de vida de quebrantamento. Um estilo de vida de adoração. Um estilo de vida que não cabe depressão, que não cabe solidão, que não cabe angústia, que não cabe fraqueza, que não cabe desespero. Esse estilo de vida está disponível para mim e para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então não deixe de se congregar. Amém? Evite obras da carne. Amém? Colossenses 3:5 diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Ele não está dizendo que é Deus que vai fazer morrer. É você que é você que vai fazer morrer. Amém? A sua natureza terrena é o quê? É eu ter a oportunidade de fazer o errado, mas eu escolho fazer o certo. A oportunidade que eu tenho de revidar, falando algo contra alguém e eu me calo. Amém? Porque se eu fizer, piora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo que tem domínio sobre a tua vida. Porque talvez, irmãos, numa situação, num trânsito, numa rua, a gente poderia ter dito algo com alguém que a nossa vida não fosse poupada. Mas o Espírito Santo diz: psiu. Pessoas fervorosas recebem livramento. Elas são protegidas, elas são resguardadas. Porque elas não dão lugar à carne. Então, quem é que vai fazer a sua carne ficar mortinha da Silva? Você, diga eu. Aleluia. Diga eu. Aleluia. Porque Romanos 8:13 diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer os feitos do corpo, vivereis. Então tem uma maneira de você fazer as vontades do seu corpo morrer, pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo Espírito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Amém? Nem tudo me convém. Tudo eu posso fazer, irmãos. Mas nem tudo me convém fazer. Amém? Então, isso envolve, quando a gente renuncia à nossa carne e procura fervor, isso envolve santificação. Às vezes a gente pensa que santificação é ter uma aura na nossa cabeça e a gente ficar... Oh. Mas santificação não é isso. Santificação é renúncia. Santificação é separação. Santificação é consagração. E cada vez, irmãos, que você renuncia aquilo que naturalmente, terrenamente você faria, você está se santificando, se separando. Entende? Você deixa de fazer algo errado, está no processo de santificação. Você deixa de dizer algo errado, que foge da palavra, você está em santificação. Você deixa de falar algo contra alguém, você está em processo de santificação, de separação. Mas olha, eu fiquei tão passada quando eu estava pretérita mais que perfeita, estudando isso daqui. E eu vou te dizer uma coisa, eu ouvi hoje uma pregação muito interessante e faz duas coisas, tem um bom sentido do que eu vou falar para vocês. Nós estamos nos acostumando há muito tempo a nos desligarmos da Bíblia de papel.
E eu, como professora, formada em letras, eu posso lhe dizer que a leitura feita digital, ela não nos adiciona como a leitura do papel. E eu vou te dizer mais, escrever, isso é comprovado que escrever aciona regiões cerebrais que o digitar não faz. O poder de memorização da escrita é maior do que o da digitação. Mas a gente está ficando tão digital que não traz mais uma Bíblia dessa para a igreja. Eu não estou te condenando, não. Mas eu estou te dizendo que você precisa voltar a abrir a sua Bíblia. A trazer a sua Bíblia para a casa do Senhor. A dar uma Bíblia de presente para os teus filhos. Amém? A anotar. A conferir as Escrituras. Para não ser enganado, você precisa amar, ter um tempo para sentar. No meu quarto, eu tenho um birozinho, umas 5 Bíblias, e eu tenho os meus tempos de... Eu vou estudar isso aqui, esse assunto. De vez em quando, sabia que o Espírito Santo vai acender lâmpadas dentro de você? Um assunto. Aí você pega a Bíblia, meu amigo, e vai estudar sobre aquele assunto. Amém? Então, olha o que a Bíblia fala aqui sobre santificação. E eu quero te lembrar que a gente fala muito sobre fé. Glória a Deus, eu amo fé. Porque a fé nos trouxe até aqui. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sem santidade, ninguém verá a Deus. Amém, igreja? Se eu fosse você, estava dando cambalhotas de glória. Amém? Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É tão interessante, irmãos, ele começar assim, ó: seguir a paz com todos e a santificação. Porque se você não vive em paz com as pessoas, você fica no tutano, na carne, que é o oposto à santificação. Então, o relacionamento com as outras pessoas pode me tirar do prumo espiritual. Amém? Então, eu preciso me santificar. Diga, sem santidade, eu não verei a Deus. Quem quer ver Deus aqui? Amém? E aí, olha o que diz. 1 Pedro 1, o 15 e o 16. 1 Pedro 1, o 15 e o 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Aí ele diz, como eu posso ser santo? Em toda a vossa maneira de viver. Diga, comportamento. Diga, o meu comportamento deve ser santo. Em toda a minha maneira de viver. Quer dizer, santidade é um estilo de vida. Amém? Não existe a Vera crente daqui até aquela porta e depois ela muda. E santidade é um reflexo. Você começa a ter abuso de algumas coisas. Você começa a entender, ter senso de propriedade. Por mais que eu seja casada com esse jovem aqui, 27 anos de casado. Mais 4 anos de namoro e noivado. Ele me conhece, eu o conheço. Mas nem ele, nem eu nos conhecemos mais um ao outro do que Deus nos conhece. Amém? Deus nos conhece. Diga, Deus me conhece. Então, ele sabe como a gente funciona. Amém, irmãos? Olha só o que está dizendo aqui. 2 Coríntios 7, 1. Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, eu ficava me perguntando, mas como é que eu posso, qual é a maneira, qual é o jeito de me santificar, sem parecer religiosa? Amém? Ele diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Como é que a gente aperfeiçoa? É através de quê que a gente aperfeiçoa a santificação?
Ele está dizendo claramente, no temor do Senhor. Eu fiquei pretérita mais que perfeita, passada quando eu vi isso daí. Vocês estão entendendo que ele está dizendo qual é a maneira que a gente se santifica? Quem teme a Deus se santifica. Quem teme a Deus se prepara. Como assim? Eu poderia fazer, mas eu não vou fazer porque eu temo ao Senhor. Eu não entro e saio da presença de Deus. Eu sei que tem muita música que foi cantada assim. Quando eu entro em tua presença, eu quero entrar na tua presença. Tem muita música que foi construída assim, mas não são bíblicas. Nós já estamos na presença do Senhor. Não tem como se esconder dele. Então, quando a gente tem essa consciência que estamos na presença, a gente tem temor. E o temor nos faz recuar daquilo que poderia ser um dano para a nossa vida. E aí nós estamos em santificação. Então, quem teme ao Senhor, se santifica. Quem teme ao Senhor, deixa de fazer aquilo que na carne faria. E isso é manter o fervor. Essa consciência da presença. Repita comigo o que a palavra de Deus diz. Diga assim, eu sou. Diga assim, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vamos dizer agora, como se desse para ouvir lá de Calcaia. Diga, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eu pergunto a você, se uma pessoa é propriedade exclusiva, se um terreno é uma propriedade exclusiva, sua casa é propriedade exclusiva, uma pessoa que passa na rua e não conhece, pode entrar na sua casa, pode abrir sua geladeira, pode deitar na sua cama, pode usar o seu banheiro, porque não é público, porque não dá acesso. Do mesmo jeito somos eu e você. Nós somos exclusivos, nós temos um dono. É Deus, é o nosso dono. Amém? Então, por isso que a gente não pode fazer o que a gente quer com algo que não nos pertence. É por isso que na hora de vestir uma roupa, mulheres, a gente não fica em dúvida. É curto? É transparente? É decotado? É apertado? Por quê? Porque o Espírito Santo começa a nos sinalizar. Por isso, homens, não fiquem de conversinha com o sexo oposto, casado ou solteiro. Porque tem temor ao Senhor. Aleluia. A consciência da presença. Que Ele está nesse lugar. Que Ele vai onde eu vou. Agora, por que eu tenho... Então, nós estamos vendo aqui que existem elementos que nos fazem ficar firmes. Um é se congregar. Amém? Um é a consciência da presença e do temor. Nós vimos também aqui que é através do temor ao Senhor que a gente consegue se santificar. A gente viu aqui que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas a gente vai entender também que em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz, por que é que eu tenho que me santificar? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então eu me santifico porque essa é a vontade de Deus para mim. Que eu me santifique. Qual é a vontade de Deus para mim? A santificação. E a santificação me mantém fervoroso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? E aí, irmãos, eu lembrei de um texto que ele fala, quando Jesus falava, quando eu era bem recém-convertida, eu quero já encerrar com isso. Eu li esse texto e eu achava um absurdo, porque a minha pouco tempo de fé não me deixava enxergar. Lembra daquela passagem que diz que Jesus, está aqui até a referência, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Né? Ele dizia assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, o que é que ele está dizendo? Arranca-o e atira-o para longe de ti. O outro versículo. Pois te é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então eu achava isso, meu Deus do céu, Jesus está falando tão literal assim, será que eu tenho que arrancar? Não, irmãos, ele está dizendo que se eu estou olhando para alguma coisa e aquela coisa está me fazendo perder a pureza e o temor, eu tenho que ser radical. Com pecado, irmão, e com tentação, a gente não brinca, a gente não negocia. Tem que ser radical, tem que cortar.
Totalmente. Tem que cortar as velhas amizades, aquilo que vê na internet, aquilo que ouve das pessoas, cortar as conversinhas de corredor, as conversinhas de pé de calçada, as conversinhas no trabalho, as programações, tudo aquilo tem que ser radical. Eu não ando mais, eu não vejo mais, eu não falo mais, eu não ouço mais, e é da noite para o dia. Amém. E você consegue, porque você tem um ajudador chamado Espírito Santo. Então, não é que Jesus está dizendo, vai lá, pega uma faca e arranca. Não, ele está dizendo, tira isso da tua frente. Para de olhar, seja radical. Amém. Porque é melhor, ele diz, né? É melhor você tirar essa parte do corpo do que ter seu corpo inteiro lançado no inferno. Mas, velho, isso aí é ser muito quadrado. Esse tipo de evangelho é ser muito quadrado. É melhor subir quadrado do que descer redondo. Então, Jesus, ele nos quer assim, irmãos. Amém? E eu queria finalizar com esse versículo aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A gente não pode deixar de se congregar. A gente tem que entender o temor do Senhor. A gente tem que se separar para manter esse fervor. E ele dá aqui em Colossenses 3, versículo 16, uma fórmula, além do congregar. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Diga, quanto mais eu sei, mais eu quero saber. Quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar. Ainda é pouco. Então, a palavra de Deus não tem que estar... Gente, eu vou falar para você que é algo que é muito importante. Olhe para a bila verde do meu olho. Se você, eu me lembrei disso quando eu estava pensando em vir pregar aqui para vocês. Eu era muito recém-convertida, e quem pregou o evangelho para mim foi a Joanice, que está no Japão. Então, a família da Joanice é muito amiga da família do meu pai. E nós morávamos no mesmo bairro. Eu fui morar na rua que ela morou, na Costa Mendes. E lá nós começamos a ouvir sobre o evangelho. Aquela família nos ganhou, a Joanice me discipulou, e os meus irmãos. E eu lembro que eu era bem recém-convertida, coisa de 2 meses. Aí eu morava perto do Hospital das Clínicas, e eu com minha irmã, a Verônica, fomos andando ali pelo Hospital das Clínicas, aí apareceu dois rapazes, mormons. Aquela roupa, é mormon, né? Aquela roupa branca, aquele... E eles chegaram para a gente e começaram a pregar. E eles falavam tão bem do livro, né, de Joseph Smith, e como tudo aconteceu, a gente saiu. Aí cheguei na Joanice, a gente encontrou 2 missionários. E eles estavam falando do evangelho. A Joanice, menina, não é o evangelho de Jesus Cristo, não. Mas eles falavam tão bem, com tanto conhecimento, com tanta eloquência, com tanto entendimento, que parecia que era a verdade. Eu tenho uma parente que ela é espírita e ela sabe de trás para frente o evangelho segundo Allan Kardec. Eu conheci pessoas de outras religiões, e eu não estou nos chamando de religioso, que falam catedraticamente sobre aquilo que elas creem. E nós, irmãos? E nós, igreja? E nós, meu povo? O que nós sabemos de Jesus? Quantas vezes nós estamos parando para ler de novo os evangelhos? As letras vermelhas. Quantas cartas? Você sabe quantas igrejas Paulo abriu? Você sabe quantas cartas Paulo escreveu? Você sabe quem foi Filemon? Quem foi Priscila e Áquila? Como surgiu a igreja de Gálatas? Trifena e Trifosa. Gente, eu faço essas perguntas para mim. O que as crianças no departamento infantil estão aprendendo? Onde está a escola dominical? Os jejuns, as coisas básicas. Sabe, irmãos, nós ficamos 12 anos à frente da Igreja Verbo da Vida Via Sul. Vou dizer para vocês, a gente passou por poucas e boas. Até correr atrás de ladrão, nós 2 corremos. Dentro do carro, o ladrão entrou na igreja quando a gente estava construindo o primeiro prédio. E a gente chegou 3 horas da manhã, estava lá, televisão, um carrinho de mão com um cofre do lado de fora. E só via a cabecinha do ladrão. Nós, peraí que eu pego ele agora. Eu, nem pelo amor de Deus, ligando para o 90. E tome atrás do ladrão. Foram muitas coisas. Mas sabe, eu vou te dizer uma coisa. Aquela obra só se sustentou por causa de oração.
Eu me lembro a gente de tarde ali, no prédio novo. Meu desejo, meu sonho era ter o parquinho das crianças. Não tinha R$ 1 para fazer isso. R$ 1. E eu me lembro que a gente tinha uma oração das mulheres de tarde lá. E numa dessas tardes, nós nos ajoelhamos naquele espaço. Senhor, manda o que a gente precisa. Eu quero aqui a tabela de basquete, eu quero aqui a mesa de sinuca, eu quero aqui a mesa de ping-pong, a gente quer aqui o parquinho. Irmãos, em um culto, uma irmã bate no ombro. Deus falou comigo para dar o parquinho. R$ 18.000. Tudo chega quando a igreja fervorosa está em oração e entende o valor que isso tem. Sabe, a Bíblia fala, se eu não estou enganada, em Atos capítulo 12, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que Pedro foi preso e Pedro estava para comparecer, né, para ser julgado. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo profundamente, mas enquanto Pedro estava dormindo, a igreja orava. E Pedro estava tão envolvido com um sono e tranquilo que precisou o anjo bater nele para ele acordar. A preocupação era muita. Mas, irmãos, o que sustenta a igreja é um povo que ora, que não perdeu os pilares do jejum. Eu peguei hoje mesmo. Rapaz, eu preciso ler de novo o livro do Kenneth Hagin, o jejum, Guia do Jejum Equilibrado. Precisamos voltar a essas coisas. Ao nosso canto de oração. Sabe, muitas vezes o que foi meu canto de oração? O banheiro do local onde eu trabalhava. Os meninos desciam para o intervalo, para o recreio, eu ficava lá em cima. Pegava a última cadeira que tinha, ficava lá, com a minha cabeça baixa, para ninguém ver que eu estava orando. E eu de cabeça baixa, em cima dos livros, orando em línguas. Ou então, voltando e indo, pegando o finado Paranjana, parecendo um adesivo de lotado que o ônibus estava, mas cantando a canção ao Senhor. E eu estou cada vez fervorosa, mais do que estive antes. Eu quero te convidar nessa noite, se você quiser, a ficar de joelho, a ficar de pé. Quero pedir só o rapaz do violão, guitarra, para vir aqui. Agora, uma coisa eu quero te pedir em nome de Jesus. Não se distraia. Solte o celular. O marido, os meninos, o pensamento da sua casa. E nós vamos orar e louvar o Senhor nesse tempo que nos resta, amém? Vera, mas eu estou com tanto sono e tanto cansaço. É o Senhor quem renova as tuas forças. Tem uma música antiga que diz assim: como a corça suspira pelas águas, por ti, Senhor, suspiro eu. Você pode dar um ré? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra escudo para os que nele crê. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Adora o Senhor. Vamos fazer aquilo que nós fomos ensinados. Se entregue ao Senhor essa noite. Se entregue ao Senhor
dor de coração, pois aquele que bate a porta abre, aquele que pede recebe, aquele que busca acha. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja fortalecido no Senhor, falando em outras línguas, cantando um cântico novo. O teu fogo está aqui, a tua glória está aqui. Se entregue ao Senhor, se lance dele, se entregue a ele. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria está aqui. Amamos tua presença. Amamos tua presença. Amamos tua presença. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Eu louvo ao meu Rei, adoro ao meu Senhor. Se você está aqui nessa noite e deseja receber uma nova unção, algo novo vindo da parte do Senhor, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode acender as luzes, amém? Se você precisa de um renovo do Senhor, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Isso. Renovo do Senhor, renovo do Senhor. Renovo do Senhor, renovo do Senhor. Vocês que estão aqui na frente, se vocês são batizados no Espírito Santo, orem em línguas agora. Vocês vão ser tocados por uma unção diferente essa noite. Algo que Deus preparou. Um vinho novo sobre vocês. Uma alegria incomparável. Ore mais alto. Vocês que estão aí também, a vocês que estão aqui na frente, se entreguem a essa presença.
Receba. Receba da unção do Senhor. Receba da unção do Senhor. Receba da unção do Senhor. Cheio, cheio como nunca antes. Mais sobre a tua vida. Mais. Mais isso, mais. Receba. Do alto da cabeça para os pés. Fogo sobrenatural. Fogo sobrenatural. Fogo sobrenatural. Ora lá, fogo sobre ti. Fogo sobre ti. Fogo sobre ti. Fogo. Uma experiência nova com o Senhor.
Aleluia. Eu declaro o fogo do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Seja intenso. Sabe, às vezes você tem que trazer o céu para a terra. Levanta as tuas mãos, levanta a tua voz e dá brados ao Senhor. A família dele está aqui. Intercedam por ele agora. Intercedam vocês dois por ele agora. Ora em línguas, igreja. Ora em línguas, igreja. Ora em línguas, igreja. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Eu desejo tua glória. Eu desejo tua presença. Manifesta, manifesta. Eu desejo a tua presença manifesta. O teu poder agindo neste lugar. Atenção, mulheres. Mulher com mulher, comece a orar agora. Homem com homem, comece a orar um pelo outro agora. Homem com homem, mulher com mulher, comece a orar um pelo outro agora. Homem com homem, comece a declarar a palavra, profetizar sobre ele agora. Você vai cumprir o seu propósito. Você vai cumprir a sua missão. Eu declaro o amor do Senhor acendendo no teu coração, ainda mais do que você já tem buscado. Eu declaro que nenhuma força do inferno vai te paralisar. Eu declaro que todos os teus dias estão contados e abençoados. Todas as armadilhas do inferno contra a tua mente, caída por terra em nome de Jesus. Eu declaro, pela fé, vejo o cumprimento da tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. Qual é o som? O som de muitas águas. O som do avivamento. O fogo do Espírito Santo
Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que foi tocado pelo poder de Deus e quer contar um breve testemunho de 1 minuto? Ou você é tímido? Amém? Glória a Deus. Deus é bom, amém? Oh, tem uma pessoa. Amém. Pode vir. O que aconteceu, irmã, aqui hoje no culto, na sua vida? Foi muita alegria, né? Porque eu estou passando um momento assim difícil. Não assim comigo também, mas é alguém que envolve a mim, né? Minha irmã está passando um problema de saúde, né? Hoje eu passei a tarde agora no hospital fazendo exames, né?